Divisores positivos do número 3, 5, 2, 8, que são números primos, muito bem. Divisores positivos que são números primos. Bem, para fazer esse negócio aí tem que fatorar. Deu um bug aqui. Sorry. Eu vi. Estava falando sobre para achar divisores de número a gente precisa fatorar. É um serviço bem ensino fundamental, mas longo, assim. Você pega o número e fatora, vai dividindo por 2 até não dar mais, depois divide por 3 até não dar mais. Então, se eu dividir por 2 vai dar 1, sobra 1, 15, 7, sobra 1, 2, 8, sobra 1, 8. Assim vai. 4, 4, 1. Agora, esse número aqui já não é mais par, né? Então, a gente vai ver se é divisível por 3. Ei, tu acha que esse número aqui é divisível por 3? É. Ah, então você sabe que tem Somando todos. Exatamente. Isso. Então, fica 1, sobra 1, 4, sobra 2, 7. E esse aqui, será que é? Também é. Então, vai de novo. 4, 2, 9. Esse aqui já não é. É por 7. Daí a pergunta é: a soma dos divisores positivos, que são números primos. Bem, só temos o número 2, o número 3, o número 7. Vai dar 12, né? Isso. 1 mais 7 é 12. Fácil, né? Vai dizer. É fácil. Bem fácil. Então não vou nem pedir pra você fazer uma parecida, porque é muito fácil. Vamos para 14. A quantidade de números inteiros múltiplos de 3 que estão situados entre 100 e 200. Múltiplos inteiros, números inteiros múltiplos de 3. Entendi. Bem, tem que ver quem é múltiplo, né? Tem que pensar na tabuada. Mas eu não preciso ser meio maluco de fazer 102, 105, 108, que são todos múltiplos de 3, né? 102, 105, 108, 111 e assim vai. Não vou fazer essa maluquice. O que eu vou fazer? Eu vou pensar quem que é o primeiro múltiplo de 3 após o 100. Como é que eu pensaria isso, né? Porque, veja, a gente está buscando a lógica, né? Para não precisar ficar o dia inteiro fazendo conta. Então, por exemplo, o primeiro múltiplo de 3 após o 100 é fácil fazer. É só pegar 100, dividir por 3 e ver quanto é que dá. Isso aqui vai dar 33,3333. Então, significa que o primeiro múltiplo vai ser 3 vezes 34. E vai dar 102, que eu já tinha concluído. Agora, quem seria o último múltiplo? Pela mesma lógica, 200 dividido por 33 vai dar 66,666. Ou seja, agora eu tenho que pegar 66. Daí vai dar 198. Né? Perceba que se eu pegar 33 vai dar 99. Se eu pegar 67, vai passar de 200. Então tá aqui os extremos, o menor e o maior. Agora, vamos pensar, né? Eu estava falando sobre a possibilidade de fazer do jeito burro. Seria fazer 102, 105, 108. O que é isso, né? Isso aqui é uma progressão aritmética de razão 3, né? Lá PA, né, que a gente chama da escola. Esse aqui é o primeiro termo da progressão, é o A1, né? Aqui seria o A2, etc. E lá no final nós teríamos o 198, que é o A66.
Ou melhor, falei besteira, desculpa, não é o A66, é o AN. Eu não sei quantos termos tem aqui. Não sei mesmo. Eu suponho que seja alguma coisa próxima de 66 menos 34, mas tem que fazer a conta. Como é que a gente vai fazer a conta? Com a ideia que o professor quer nesse problema, que é usar progressão aritmética, ok? A progressão aritmética, ela tem uma fórmula, é importante você decorar ela, a N, porque ela aparece bastante. Então, o valor do enésimo termo da tua sequência vai ser o valor do primeiro termo, mais n menos 1, e n é a quantidade de termos, que é o que nós estamos interessados, né? A quantidade de números inteiros. Então, quero saber a quantidade de termos, quero saber o n. Vezes r. Eu já sei que eu já sei o valor do último número, é 198. Por isso que eu procurei lá o último número. 102 mais, aqui vai ficar n menos 1. N menos 1 é... Quanto é que é n menos 1? É o que eu quero saber. E a razão é 3, que tá indo de 3 em 3 aqui. Agora é só fazer essa conta. 198 menos 102 vai ficar 96. Dividido por 3, igual a n menos 1. Passei o 3 dividindo, etc. 96 dividido por 3 é 32. Logo, n é 33. Passo um para o outro lado. Temos essa resposta? Vamos ver. Tem. Beleza? Sim, certo. O que eu faço? Agora que resolveu, sim. Ah, legal. Eu suponho que você nem tenha tentado, porque você é esperto, você teria conseguido. Mas agora você vai tentar. Deixa eu colocar aqui um parecido. Recomendo que você faça da mesma forma que eu. Eu só vou lembrar aqui uma coisa para não confundir os arquivos. Para eu te enviar. Beleza. Bem, você já sabe. Terminando, me manda foto.
Pronto, enviei. Vamos ver o que você me enviou. Então você fez a divisão, viu que os números são meio quebrados, testou o seguinte e o anterior. Legal. Percebeu que esse era o último, percebeu que esse era o primeiro, colocou N-1, colocou a razão e achou 25. Easy. Me parece que você só não conhecia a matéria mesmo. Vamos ver isso aqui. As raízes da equação de segundo grau, blá blá blá, tal, onde alfa é tal que aquilo ali é diferente de zero, claro. Nenhum deles é zero, em outras palavras. São. Entendi. Veja que aqui estão os termos da, da função, vamos dizer assim, de segundo grau. E aqui estão os coeficientes. E ele quer saber as raízes. Tudo bem. Bem, tem dois jeitos de fazer isso aqui. Na verdade, tem vários jeitos, mas eu vou tentar primeiro fazer do jeito mais devagar, mais explicado, vamos dizer assim. E depois eu vou fazer de um jeito que eu acho que é mais fácil. Então, o primeiro jeito que a gente vai fazer é o da Bhaskara, claro. Para fazer Bhaskara, a gente primeiro tem que identificar quem é A. O A é sempre o número que multiplica o x ao quadrado, que no caso é cosseno ao quadrado de alfa. O B é quem multiplica o x normal. E o C é o número sozinho. Então, é só lembrar que delta é b ao quadrado. Isso aí você já sabe, já vi você fazendo Bhaskara. Menos 4 vezes o A vezes o C. Beleza? Então, pega aqui. Pega que agora a gente vai ter que ir para a segunda parte, porque eu não tenho o que fazer aqui. Até poderíamos tentar buscar uma simplificação, mas seria perda de tempo. Então vamos lá. X igual a menos b, ou seja, menos 2 seno alfa, mais ou menos a raiz de delta, que é, no nosso caso, 4 seno ao quadrado de alfa, já elevando aqui, né? Menos 4 cosseno quadrado de alfa, seno quadrado de alfa. Dividido por 2 A, 2 cosseno ao quadrado de alfa. Supostamente aqui já teria que estar as respostas, né? Meio que já estão na prática, mas elas só precisam estar simplificadas. Opa, olha o meu telefone tocando. Só um segundo. Você pode tentar simplificar com aquela tabela que eu te passei, né? Minha dica: pega o cosseno aqui e transforma em seno.
Muito bem. E aí, conseguiu fazer o que eu falei aqui, transformar isso? Não, eu olhei a tabela, não consegui, não. Bem, a tabela tem um monte de coisa, mas tem uma que a gente, pelo menos essa a gente tem que saber, assim, porque ela é a que a gente mais usa sempre. Tanto é que o nome dela é propriedade fundamental da trigonometria. Ok? Então, Ok. isso aí a gente usa o tempo todo. Portanto, o que que eu vou fazer? Eu acho que tem uma coisa mais legal para fazer antes aqui. Daí a gente vai usar aquilo. Perceba que tem 4 e seno ao quadrado nas duas. Então eu posso deixar o 4 seno ao quadrado em evidência. O que vai me fazer ficar 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. E se eu passar o seno ao quadrado, ou melhor, se eu passar o cosseno ao quadrado para o outro lado, eu vou ter que 1 menos cosseno ao quadrado de alfa é igual a seno ao quadrado. Maravilha. Já simplificou bastante. Então significa que eu posso reescrever esse negócio aqui como 4 seno. Tinha um quadrado também, esqueci de copiar. A quarta de alfa. 4 seno a quarta de alfa, fica menos 2. Seno de alfa, mais ou menos 2. Porra, esse seno aqui é o quadrado também? Não, não, esse não é o quadrado. Seno ao quadrado de alfa. Está queimando alguma coisa. Bem, agora você tem uma resposta. Tenta ver qual dessas opções aqui é a certa, baseado nessa resposta, enquanto eu vou ver se minha comida tá pegando fogo. Eu acho que é uma das duas primeiras. Puta merda! Nossa, minha comida queimou toda. É um cheiro de cigarro agora na minha casa. Bem, ah, veja, nessa aqui é a resposta. Alguma dessas respostas é essa opção. Talvez falte simplificar, mas acho que não. Conseguiu achar qual é a resposta? Me parece ser uma dessas aqui. Assim, olhando, simplificando, cortando dois, com o dois de cima, seria A, no caso. Exatamente. Só faltou você colocar que é seno ao quadrado. É, tá certo, seno. É a A. Tem um que não é ao quadrado, tá vendo? E o outro é. É, claro, dá pra matar esses dois, né? Como você falou. Daí é a primeira, porque a primeira não tem o 2 embaixo. Isso mesmo. Então, foi um problema de Bhaskara, mas teve que utilizar trigonometria. Ok? Ai, probleminha interessante. Bem interessante.
Olha só. Esse é o tipo de problema que eu começo pra você, bem bonito, mas se a gente pôr pra fazer, fica tenso. Porque é de hexágono. Vamos pegar um hexágono. Hexágono é 6 lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E é regular, significa lados iguais. E mais significa a medida da região do plano interior é uma circunferência cuja medida do raio é igual a raiz de 2. E exterior é um hexágono regular. A circunferência exterior ao hexágono regular. Inscrito nessa circunferência. Dentro. Se é inscrito, é assim. As pontinhas, né, batem na circunferência. O que denota que tá um lixo o meu desenho aqui do hexágono, porque tá longe de ser uma circunferência. Mas você entendeu que é o que importa, né? Então, ele está dizendo que o raio dessa circunferência é raiz de 2. Então, veja só. Aqui é raiz de 2. Aqui é também. E a questão é o seguinte. A região do plano interior é uma circunferência cuja medida do raio é exterior. Como assim do plano? Não entendi. Ah, então, ó, o enunciado tá muito ruim, tá? Esse negócio de plano exterior, ele deveria ter deixado mais claro. São esses pedacinhos aqui, tá? Isso é o plano exterior. Então, obviamente, para achar esses pedacinhos, tu tens que pegar a área do círculo, diminuir da área do hexágono. Concorda comigo? Sim. Sim. Então, a área do círculo é muito fácil, né? Eu não vou nem fazer, tu vai fazer esse problema. A grande questão é o seguinte: como é que fica a área do hexágono, né? Porque a gente não sabe a área de um hexágono, mas a gente sabe a área de um triângulo. E isso aqui é um triângulo. O problema é que supostamente a gente não sabe quanto mede esse lado. A gente sabe que todos esses lados medem o mesmo tamanho, né? Mas a gente não sabe quanto que mede cada um desses lados. O enunciado não cita. Porém, a gente já sabe que esses caras medem raiz de 2. Então a gente tem um indício forte, já que é regular, que esse seja um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Não é mesmo? Mas como que eu vou provar que esse lado é igual? Bem, eu vou te dar uma dica só. Eu quero que você pense. Se eu entregar a resposta de mão beijada, a pessoa ela não pega os insights, não faz os vínculos neurológicos para entender o problema. Mas pensa comigo. Se a gente pegar e girar esse negócio, obviamente, né, 360 graus, certo? Não é um círculo que está aqui. Então Certo. significa que se eu fizer um monte de triângulozinhos aqui, a soma desses ângulos tem que dar 360, certo? Certo. Obrigatoriamente. Não tem desculpa. Aqui tem que ser, porque é um círculo. Então, com essas ideias, eu quero que tu me diga quanto é que vale esse ângulo aqui. Dependendo de quanto vale esse ângulo aqui, esse triângulo é equilátero. Beleza? Então essa é a dica que eu te dou. Quando tu me trouxer alguma resposta, eu vejo se acredito. Aí a gente continua. É 60, né, não? O ângulo. O ângulo é 60 porque eu dividi 360 por 6.
Oi? Me manda em escrito isso, tá? No caso é 60. Beleza, mas me manda em escrito como é que tu provou isso. Eu peguei 360 e dividi por 6. Ah, tá. Então tá bom. Muito bem. Então agora eu vou te falar uma outra coisa que também é bem legal. Que é uma dedução muito lógica dessa equação aqui, que você conhece bem. Base vezes altura dividido por 2. Isso aqui seria a altura, a gente quebraria em dois triângulos, blá, 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 blá. A gente, ou seja, para um triângulo equilátero, a área do equilátero, a gente chega nessa expressão aqui. Você pode usar ela sempre, se quiser. Eu já estou te dando ela de graça. Então agora, com essa fórmula, você consegue me dizer qual é a resposta certa, beleza? Essa outra é um B, é? A igual a B vezes A. Base vezes altura dividido por 2. É B de base, né? Agora aqui é L de lado, ok? Então, como você me falou que é equilátero, os lados medem raiz de 2, certo? Ah, sim, você achou que é 60, né? Mas faltou a conclusão. O triângulo é equilátero, porque esse aqui é 60 e os lados são equiláteros. Aqui também, obrigatoriamente, é 60 e 60 para fechar 180, né? Então, triângulos equiláteros, tá bom? Por isso você pode usar essa fórmula de área aqui para achar quanto vale o hexágono, que tem 6 desses triângulos equiláteros. Encontrei a resposta D. Eu enviei já. D, 2π menos 3 raiz de 3. 2π, sim, isso mesmo. Então veja, né? Você usou essa fórmula, maravilha. Mas como é que você resolveria esse problema? Deixa eu só Caso, te perguntar uma coisa. Eu diga, não usei essa primeira fórmula aqui. Eu usaria ela para tentar descobrir usando uma das duas, é isso? não, não, não. Foi como eu falei para você aquela hora.
A fórmula clássica da área de um triângulo, que a gente aprende lá na primeira série, é base vezes altura dividido por 2. Só que isso aqui é para um triângulo qualquer. Ou melhor, um triângulo onde a gente já sabe quem é a base e sabe quem é a altura. Só que o triângulo que a gente tinha, a gente não sabia essas coisas. A gente não sabe quem é a altura. A base a gente sabe. Que era a raiz de 2. O problema é que eu não sei quem é isso aqui, ó. Que é a altura. Não sei quem é a altura. Mas, é aí que eu vou te ensinar agora. De onde que surgiu aquela outra fórmula que você usou. Você concluiu para mim que o ângulo aqui era 60, certo? Tudo bem. Certo. E eu quero saber quem é a altura. E daí, o que a gente faz? A gente usa seno, cosseno e tangente. Então os assuntos eles vão se puxando, entendeu? A gente sabe que seno de um ângulo é igual ao cateto oposto desse ângulo dividido pela hipotenusa. Então o seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é o A, que é a quem eu quero saber, nesse triângulo em específico aqui, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, ó, em especial, desculpa, eu posso não ter deixado claro, mas eu estou trabalhando com esse pedaço de triângulo aqui, porque eu preciso dessa informação aqui para usar essa fórmula da base vezes altura, eu não tenho altura. Então eu preciso achar quanto vale esse cateto. Então eu estou pensando só nesse triângulo aqui, esse que eu estou pintando de azul. Eu sei que aqui embaixo eu sei que a hipotenusa aqui é a raiz de 2, você achou isso para mim. Portanto, se eu isolar o A, como é que vai ficar? Vai ficar A igual a raiz de 2 vezes o seno de 60. Quem que é o seno de 60? Se você decorar, você vai ver que é a raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Ixi, começou a tomar de novo. Pronto. Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Essa é a altura. Beleza. Então, como é que era a fórmula lá? Base vezes altura dividido por 2. Altura nós já temos. Quem que é a base aqui? Veja, se o triângulo é equilátero, vamos pensar assim, né? Vamos fazer a coisa genérica aqui. Não vamos chamar de raiz de 2, vamos chamar de L. L de lado. Esse lado também mede L, esse lado todo. Aqui mede L, aqui mede L. Então, vou trocar aqui por L. Só para eu chegar naquela fórmula lá. Então, quanto é que mede esse lado aqui, esse pedaço, já que a gente está falando desse triângulozinho? Mede L sobre 2, é claro. Então, a base desse triângulo aqui é L sobre 2. Então, a base desse triângulo menor aqui é L sobre 2. A altura é isso aqui, dividido por 2. Só que quando eu faço essa conta, eu estou achando a área desse triângulo aqui. Como equilátero, esse cara é igual. Então eu tenho que multiplicar por 2, sacou? Era a área do triângulo todo. Sim, entendi. Então esse 2 mata com esse 2. Vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Entendeu? Que foi a fórmula que eu te mostrei lá. Ok? Ok. Costuma ser decorada, né? Porque é muito chato ficar fazendo isso sempre. Mas se precisar, tá aí. É só fazer, é só saber quem é seno, cosseno, tangente, esses manos aí. Tá. Vamos para a próxima. Mas isso aqui é muito fácil. Eu vou te explicar e tu vai tentar fazer. Ó, vamos lá. Se os pontos QMN e Q de o V são a interseção dos gráficos das funções, essa aqui é uma reta, essa aqui é uma parábola. Então, o resultado da soma, veja só, dos y desses pontos é o quê? Bem, o que está acontecendo? Eu vou fazer um desenho e vou te falar o que tem que fazer. A parábola é isso aqui.
A reta é isso aqui. Bom? Então, como você pode perceber, né, numa parábola e numa reta, a gente tem até duas interseções, que são os P's e o Q que ele está citando. P e Q. Quem que é esse valor aqui de x do P? É o que ele chamou de M. M. Quem que é esse valor de y aqui? Que ele chamou de N. Então, esse ponto é o ponto M, N. Mesma coisa aqui. O y do Q é o V. Aqui é o U. Então, o Q é o ponto UV. A gente está querendo somar esses carinhas. Então, a gente está querendo saber quem são os valores de y desses pontos. Como é que a gente vai encontrar esses pontos, então? Não é difícil. É só você entender que esses pontos são a interseção. O que é interseção na matemática? É onde duas funções são iguais. Okay? Onde duas funções são iguais. Então, se as duas funções são iguais, o que será que a gente tem que fazer com essas duas funções? Igualá-las, certo? Então, você vai igualá-las e vai resolver a equação que aparecer. Ok? Quando você resolver a equação que aparecer, você vai encontrar a resposta. Ok. Pelo menos parte dela, né? Depois você vai ter que fazer uma paradinha. Mas, por hora, você iguale essas equações, resolva e me diz o que acontece. Uma dúvida. Diga. Quando eu encontro os valores das raízes, no caso eu encontrei, aí eu substituo em uma das funções ou substituo na função que deu quando eu igualei? Você. Peraí. Quer dizer que você já resolveu a Bhaskara e encontrou os valores, é isso?
Isso, eu encontrei os valores das raízes. Agora eu estou em dúvida em onde eu substituo. Bem, Eu vamos lá. encontrei. Os valores que você encontrou são os valores de x, em outras palavras, né? Isso Então, mesmo. se você percebeu que você encontrou os pontos onde as duas funções são iguais. Então, em qualquer uma das que você substituir, tá valendo. Certo, Você vai achar os mesmos valores, tá? tá bom. Encontrei 10, o valor. Você encontrou 10 a soma dos valores? Sim. Isso, enviei já a resolução. Vamos ver. Tá, você fez a Bhaskara, achou dois valores de x, pegou esses valores, jogou ali, encontrou 9 e 1, beleza. Então, de novo, aquela história que eu te falo sempre, né? Você tá bem na matemática básica. O problema é a interpretação. Você tem que conseguir começar esse problema sozinho. Isso eu não tenho como fazer para você, né? Então é importante que você treine aí, continue trazendo questões que você não conseguiu fazer, etc. Beleza? Professor, então a dica é, no caso, trabalhar a interpretação, porque realmente estou muita dificuldade em iniciar o processo. É. Aí, no caso, é só fazer muitas questões e tentar Eu acho que a melhor aprimorar. forma de você, hoje em dia, né, para facilitar ainda mais a vida, você treinar a interpretação é o seguinte: caso você não tenha um livro com bons exemplos, eu já te mandei livro, eu acho. Mas se eu não te mandei, eu mando de novo. Não, mandou não. Ah, então tá. Deixa eu mandar aqui. Matemática, escola, médio. Vou pegar esse aí para começar. Ó, é você pegar exemplos. Tipo, o livro tem um exemplo, certo? Você tenta resolver antes. Daí depois você pode ou não conseguir resolver. Daí tudo bem. Você pega e olha o que o cara fez, entendeu? Então é assim que funciona, porque daí o teu cérebro já vai estar pensando, poxa, mas eu não sei isso e aquilo. Daí você vê o cara fazendo ali, o exemplo feito, né? Pronto. Ou, né, caso você queira trabalhar de outra forma, você pode pegar as questões, por exemplo, dessa prova mesmo, tentar fazer, se não conseguir, joga no chat GPT, daí ele faz para você, ou começa para você, daí você termina, entendeu? Entendi. Então tá bom. Então tá bom, até amanhã não, até sexta, a gente se fala, tchau. Até sexta, tchau.